Por que falarmos sobre mecânica cerebral? Como vocês se recordam nos vídeos anteriores, eu falei de uma série de coisas que acontecem com as pessoas, como angústias, depressão, procrastinação, dificuldade em dizer não e assim por diante. O que ocasiona essas dificuldades, o que ocasiona essas limitações nas pessoas? É exatamente como o nosso cérebro funciona. Existe um mecanismo que nós utilizamos desde que nós nascemos, que não tem um nome para esse mecanismo. Eu costumo chamá-lo de aprendizado da primeira infância. Esse mecanismo é o que nós utilizamos para aprender a falar, para aprender a nos comunicar, para aprender como não colocar o dedo na tomada, que nós vamos tomar choque e assim por diante. Imagine você quando era criança. Você brincando no chão, ali em cima de um tapetinho e tal, e sem prestar atenção em nada. O que acontecia? Durante o dia inteiro as pessoas estavam falando ao seu redor. E nós já sabemos que as pessoas costumam repetir as conversas vez por outra dentro de casa. Existe uma rotina e as conversas costumam se repetir dentro dessa rotina. E de vez em quando aparecia lá alguém e falava: Carlinhos, fala mamãe, José, fala Zezinho, fala papai, e assim por diante. E você, nem aí. Com o tempo, esses estímulos todos, você ouvir inconscientemente palavras e frases-chave, fala mamãe, fala papai, não porque dá choque, não porque quebra, não porque queima, e a repetição disso, vez por outra, sempre repetindo, em algum momento te deu a certeza, em algum momento te deu a tranquilidade de você se expressar sem precisar ter ido a um curso, sem precisar ir para a escola, de repente você falou alguma coisa. Então, na hora que alguém falou, fala papai, fala titio, ou fala mamãe, você balbuciou alguma coisa que a pessoa que ouviu jura que foi mamãe, ou foi papai, ou foi titio. Não é? Agora, isto causou uma festa. Um contou para o outro, veio todo mundo, e fala mais, Zezinho fala de novo, Carlinhos fala de novo, Mariazinha fala de novo. E essa festa toda, e toda criança adora festa, e principalmente adora ser o centro das atenções, fez com que você se estimulasse, e consequentemente você foi aperfeiçoando, você foi testando, você foi organizando as coisas na sua cabeça, e um momento você começou a falar português, você começou a não colocar o dedo na tomada, e isso funciona para qualquer criança em qualquer lugar do mundo. O japonês aprendeu a falar japonês assim, o alemão aprendeu a falar alemão assim, e assim por diante. Este mecanismo de aprendizado, ele não desliga depois de uma certa idade, ele continua. Ele funciona em você, ele funciona em mim, funciona em qualquer pessoa. Uma pessoa de 70 anos, 90 anos de idade, uma de 50, outra de 20, crianças, todos eles têm este mesmo mecanismo funcionando. Mas o que acontece? Nós começamos a nos relacionar com o mundo e começamos a ouvir coisas dos outros, principalmente limitações. Não faz isso, não faz aquilo. Então uma criança até os 8 anos, mais ou menos, ela já ouviu em torno de 100 mil nãos. E isto faz o quê? Gera uma série de paradigmas, isso limita as pessoas, faz com que o medo se desenvolva, e além disso se junta a televisão, onde você só ouve desgraça o tempo todo. Por isso que desgraça da Ibope eu já vou explicar para vocês. Você vai para uma festa, as pessoas estão falando de coisas ruins. Você pega o jornal, você pega a revista, você assiste o Jornal Nacional, você vai para um restaurante, você entra no metrô, onde você estiver com pessoas à sua volta, você vai ouvir constantemente sobre coisas ruins. E eu vou explicar agora aqui no quadro o porquê desgraça da Ibope. Há muitos anos atrás, não tantos assim, cerca de 15, 20 anos atrás, foi mapeado um centro no cérebro, um órgão no cérebro. Ele fica exatamente aqui. Ele é do tamanho da ponta dos dedos. Alguns chamam ponto de ética, outros chamam ponto de Deus, outros chamam centro de felicidade.
Este órgão ele tem como função processar e compreender bons sentimentos como amor, felicidade, promoção, aumento, alegria e assim por diante. Por isso que o grande desafio das empresas é como manter os seus funcionários motivados. Porque uma vez que você recebe a tua promoção, você em 2, 3 dias incorpora isso naturalmente por conta deste órgão que nós temos e você quer mais. Em contrapartida, nós não temos um centro especializado em desgraça, por isso que desgraça da Ibope. E o que acontece? Nós acabamos ouvindo, repetindo, comentando com o outro, vezes e vezes e vezes sem conta, numa tentativa de compreender o que é incompreensível, que é o medo, que é a frustração, que é a raiva, todos os maus sentimentos. E nós não compreendemos. Então nós repetimos tentando compreender, mas nós não compreendemos. Então nós acabamos explicando racionalmente, mas o subconsciente não se convence disso. E o que acontece? Isso é retido dentro de nós, se acumula e gera uma pressão emocional tremenda. E ela vai aumentando através dos anos. Então isso gera uma pressão emocional. O mesmo processo com o qual nós aprendemos todas as coisas, nós acumulamos também emoções ruins, pelo simples fato de que nós não temos um mecanismo para compreender isso. Entenderam? Então vamos lá. A pressão emocional está instalada. Quanto mais estresse, mais nós ouvimos o Jornal Nacional, quanto mais nós falamos sobre desgraça, ouvimos sobre desgraça e assim por diante, maior é essa pressão emocional. O subconsciente, ele não tem a função de processar isso, ou de compreender, ou de filtrar isso. Quem faz isso é o racional. O subconsciente não faz, ele é reativo. Ele lida com as emoções, ele lida com os instintos. Então a informação chega até ele e ele vê, bom, raiva vai para o escaninho da raiva. Frustração para o escaninho da frustração. Medo vai para o escaninho do medo e assim por diante. Agora pare e imagine o que é que determina hoje os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, o medo. O inconsciente coletivo determina que a emoção predominante é a que motiva toda a comunidade. Ok? Qual é a emoção predominante? É o medo. Hoje nós não podemos morar onde nós queremos, nós não podemos usar as roupas que nós queremos, não podemos sair a hora que nós queremos, não podemos andar aonde nós queremos, porque nós corremos o risco de ter uma série de infortúnios. E quem determina isso são os outros. E aí nós já perdemos o primeiro direito inalienável do ser humano, que é o livre-arbítrio. Segundo lugar, já que você não pode decidir, os outros decidem onde você pode morar, porque você tem que morar onde tem segurança. Os outros decidem que horas você vai sair na rua, porque senão você vai ser assaltado, você pode ser morto. Os outros determinam que as mulheres só podem usar bijuterias, que se for joias elas vão ser roubadas. Os outros determinam que você tem que ter ar-condicionado e fechar o vidro, porque senão o teu relógio, o teu carro, a tua carteira, a tua bolsa vão ser roubados e assim por diante. Como todo mundo decide tudo por você, a data que você tem que pagar de imposto, o imposto aumenta e você não tem participação nenhuma nisso. A data do imposto acontece, você tem que fazer o imposto de renda, quem determina tudo isso são os outros, nunca somos nós. O que acontece? Você desaprende a dizer não. Então o teu livre-arbítrio vai para o buraco e junto com ele a tua habilidade de dizer não. Consequentemente, o que é que vem depois? Mais frustração, mais pressão emocional, mais estresse. Né? Você fica mais ansioso, mais angustiado, porque você não sabe o que fazer. Se você fala não, você tem medo que os outros deixem de gostar de você. Se você fala sim, você se acumula de coisas que você nem sabe se deve fazer. Pressão emocional gera o quê? Angústia interna, depressão e que mais? Procrastinação. Você acaba adiando como uma maneira de você postergar
para um momento qualquer, alguma coisa que seja decisiva. Já que você não consegue decidir, já que você não sabe mais como decidir, na maior parte das coisas são os outros que decidem, você acaba em consequência fazendo o quê? Procrastinando. Você leva adiante o máximo possível o momento em que você precisa tomar uma decisão. Consegue entender agora o mecanismo cerebral que leva a problemas, por exemplo, como a procrastinação? Ok? No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre mecânica cerebral. Um abraço, obrigado!